A paz do Senhor, meus amados irmãos, que bom estar com vocês mais uma vez para darmos continuidade ao nosso projeto aqui de meditação nas lições bíblicas da CPAD, Escola Bíblica Dominical, uma bênção na vida de todo aquele que ama as Escrituras. A justiça divina, último trimestre, ano de 2022, a preparação do povo de Deus para os últimos dias, no livro de Ezequiel. Então, Deus preparando o seu povo desde o princípio já, para os últimos dias. Lá no livro de Ezequiel nós vamos ver como Deus vai tratar com a igreja nesses últimos dias. Por isso, a importância de meditarmos nesse livro, a importância de conhecermos e prosseguir conhecendo ao Senhor, tá? Estaremos estudando, meditando a lição de número 4, que será ministrada amanhã nas escolas bíblicas dominicais de todo o território brasileiro e mais alguns países aí onde as revistas da CPAD são exportadas e usadas nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus e em algumas outras denominações também. Tá? O título da lição é Quando se vai a glória de Deus. Tá? Poderemos fazer aqui como fizemos na aula passada, né? As abominações nos templos das Assembleias de Deus nos dias atuais, tá? Que eram as abominações dos templos, no templo de Salomão, no templo de Jerusalém. Poderemos também hoje fazer aqui uma adaptação a esse título aqui, quando se vai a glória de Deus do nosso meio, do meio das nossas igrejas, do meio da igreja evangélica Assembleia de Deus, como a glória saiu do templo de Jerusalém por causa das abominações do templo, tá? Quem sabe hoje também a glória de Deus não está deixando as nossas congregações, as Assembleias de Deus, por causa das mesmas abominações que expulsaram a glória de Deus lá do Velho Testamento, do templo de Salomão, do templo de Jerusalém. Quem sabe isso não está ocorrendo nos dias de hoje, quando analisamos a glória de Deus de uma forma geral no território brasileiro, quando analisamos a glória de Deus na nossa congregação, na nossa denominação, depois na nossa congregação, até chegar na nossa vida. Será que a glória de Deus permanece sobre o Brasil? Será que a glória de Deus permanece sobre a sua denominação? Será que a glória de Deus permanece sobre a sua congregação? Será que a glória de Deus permanece sobre a sua vida? Eis a nossa meditação no dia de hoje. Texto áureo: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. E a verdade prática: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Texto áureo e verdade prática. A leitura bíblica em classe está no livro que nós estamos estudando, Ezequiel capítulo 9, versículo 3, 10, 4, 18, 19 e capítulo 11, versículo 22 e 25. Diz assim, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor.
Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto, sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Ou seja, então, meus irmãos, a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo lá no deserto, explicou a razão dessa ordem. E vocês me farão um santuário e habitarei no meio de vocês. Êxodo capítulo 25, versículo 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Ok, meus irmãos? Então, esse é o objetivo desta aula. Tomar cuidado para que a glória de Deus não se vá, para que a glória de Deus não se retire da sua vida, tá? Pode se retirar da sua congregação, pode se retirar da sua denominação, pode se retirar até mesmo da nossa nação, mas a glória de Deus não pode se retirar da sua vida. Se você conhecer as Escrituras, se você obedecer às Escrituras, nunca a glória de Deus irá se retirar da sua vida. Não importa na onde você esteja, seja no meio do cativeiro, seja no cativeiro, seja na congregação, seja na Babilônia, seja em qualquer lugar. Se você estiver na palavra e a palavra estiver em você, a glória nunca irá embora da sua vida. Primeiro tópico, sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou do céu à terra. Primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Está lembrado quando Salomão, ou seja, no tabernáculo, ainda lá no deserto, tá? Quando ele foi consagrado ao Senhor, a glória de Deus, aquela glória que estava com eles no deserto de noite e de dia, habitou no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos. O significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, em 1 Samuel e capítulo 4 e 2 Samuel capítulo 14. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação, tá? E time, valor, honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta, tá? Então, é o resplendor, glória é o resplendor pela presença do Senhor, ou seja, aquilo que manifestava a presença do Senhor. Deus é invisível,
mas havia um resplendor extraordinário de luz, aleluia, que representava, aleluia, a presença do Senhor, tá? Então, a glória, quando falamos de glória, tá? Por mais que nós temos vários sentidos aqui, podemos ficar com esse sentido geral de que é a manifestação da presença de Deus. A glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, em Êxodo capítulo 40. Era a presença de Deus no meio do povo, que o acompanhou, né, em toda a sua jornada no deserto. Tá? Período até o início do reinado de Salomão. Ela esteve no tabernáculo, acompanhando todo o povo de Deus ali, né, manifestada pela presença da Arca da Aliança. Tá? Período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo, no reinado de Salomão. A arca então foi retirada do tabernáculo, não se levantou mais o tabernáculo e ela foi levada para o templo de Salomão, construída em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. Você pode verificar lá em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, quando esse templo foi dedicado ao Senhor. Desde então ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração naquele lugar. Deus se comprometeu ali de manter os seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos a toda a oração feita naquele lugar, desde que o povo se comprometesse em obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, obedecer as suas leis. Essa era a condição para que a glória de Deus permanecesse no meio do povo de Israel. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios, tá? A glória de Deus, ela não vai embora da tua vida no primeiro erro que você cometer, no primeiro deslize, no primeiro pecado. Se fosse assim, ai de nós, né? O Espírito Santo já teria sido extinguido das nossas vidas há muito tempo. Mas Deus, ele é muito misericordioso, tá? Isso não quer dizer que a gente não possa extinguir a presença do Espírito Santo. Se nós insistirmos como Israel insistiu em desobedecer, em não dar ouvidos aos profetas, em não dar ouvido à palavra, se nós insistirmos em não querermos conhecer ao Senhor, é inevitável que a glória de Deus desapareça da minha vida e da sua vida. Então a glória de Deus se levantou do querubim sobre a arca da aliança, né? A glória de Deus estava lá no lugar santo dos santos. Então a glória de Deus se levanta do querubim ali, sobre as asas do querubim, passou para a entrada do templo, saiu do lugar santo dos santos, foi para a porta do templo, né? Pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Ezequiel já vai ver ela lá na Caldeia, tá? Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o monte das oliveiras, não da Caldeia, mas das oliveiras, e a glória de Deus se foi, como um dia quando a arca da aliança havia sido tomada pelos filisteus, né? E a glória acabou, e a glória de Deus se foi do meio do povo de Deus por causa do terrível pecado ali dos sacerdotes da casa dos sacerdotes que estavam ministrando ao Senhor, a casa de Eli. Tá? Então aqui nós vemos os passos da retirada da presença do Senhor, que saiu do lugar santo dos santos. Depois ele vai para a porta do templo, da porta do templo ele vai para sobre as asas dos querubins,
e depois ele já vai para o Monte das Oliveiras, e depois a glória de Deus vai para o céu, e o povo fica ali em torno de 400 anos sem contemplar a glória de Deus, que vai voltar quando? Quando o próprio Deus se manifesta na terra, tá? Quando fala que a glória da segunda casa, aleluia, seria maior que a da primeira, estava falando que a glória que viria com Cristo Jesus, aleluia, acompanhada em Cristo Jesus, o pão que desceu do céu, e aquele que comesse desse pão nunca mais teria fome, quem bebesse da sua água nunca mais teria sede, tá? Então esta é a representação aqui da glória se retirando, tá? Primeiro as nuvens ali, né? E o querubim e a nuvem, depois a retirada da presença do Senhor, e por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Fala de uma retirada gradativa, tá? Dá tempo ainda de você recuperar a glória de Deus, dá tempo ainda da sua congregação viver cheia da glória de Deus, dá tempo ainda das assembleias de Deus voltar para Deus, ainda dá tempo, se nós abrirmos os olhos, se nós dermos ouvidos para a palavra de Deus. Meus queridos, preste atenção, nós não somos melhores, nós assembleianos não somos melhores que a Igreja Católica, nós não somos melhores que a Igreja de Wesley, nós não somos melhor do que a Igreja Presbiteriana, nós não somos melhor que a Igreja Luterana, igrejas, né, que já foram cheias da glória e da presença de Deus, tá? Igrejas que já foram assim tops, tá? Da glória e da presença de Deus, com grandes avivamentos que Deus realizou, tá? Desde a Reforma, ou até mesmo a Igreja Católica, né? No seu início, né? Quando ainda era a igreja primitiva, tá? Que vai acabar na Igreja Católica, tá? Onde muitos homens, né, deixaram a glória de Deus ir embora. Mas não importa, mesmo que você esteja na Igreja Católica, esteja na Igreja Luterana, Batista ou Assembleiana, a glória só vai embora da sua vida particular se você deixar, se você negligenciar. Você não vai poder colocar a culpa em ninguém depois, tá? Não vai lá dizer que foi por causa do seu líder, seja um padre, seja um pastor, seja um bispo. A responsabilidade é tua, tá? De ser cheio da glória, da presença do Senhor, que hoje é manifestada através da presença do Espírito Santo. Aleluia. E Deus nos ensinou, a palavra de Deus nos ensina a orar, a clamar ao Pai pela presença do Espírito Santo. Vocês são maus e sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu não vos dará o Espírito Santo àquele que lhe o pedir? Se nós, sendo maus, sabemos dar, acha que Deus não vai dar o Espírito Santo para aquele que pedir para Ele? Deus dará. E a presença do Espírito Santo é a glória de Deus. A presença do Espírito Santo não é o meu falar bonito, não é as minhas vestes gloriosas, não é a minha intelectualidade, não é nada, não é os meus talentos, mas é a presença da vida, é a presença viva de Deus na minha vida, que é a presença do Espírito Santo. Então, tome cuidado, preste atenção, tá? Eu vou te dar aqui algumas dicas para você ver se o Espírito Santo está na sua vida ou não, tá? Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você ora, tá? A presença do Espírito Santo, ele nos leva a fazer principalmente essas duas coisas: ler a palavra e orar a Deus e obedecer a palavra. Se você não ler a palavra, você já nem está obedecendo a palavra. Você precisa ler a palavra. O Espírito Santo, ele quer te fortalecer para você ler a palavra. Ele quer te esclarecer para você entender a palavra. Então, tudo que você vai precisar é ler.
ler. Daí o Espírito Santo começa a fazer o resto. Você vai ler e vai orar para enxergar a palavra, para ver a palavra, para entender a palavra. E daí você precisa obedecer a palavra. Isso, se você está fazendo isso, querido, você tem o Espírito Santo de Deus, tá? Quem não consegue mais fazer isso é porque já extinguiu o Espírito Santo. O diabo já te envolveu tanto, já te cegou tanto, tá? Que você já não consegue mais. Ele já te amarrou tanto que você não consegue mais se desprender. Mas se você, pela graça de Deus, nessa tarde, nesse dia, estiver ouvindo essa palavra, em nome de Jesus, seja liberto de toda amarra do diabo, seja liberto de toda amarra dos demônios, para que você tenha força de pegar a sua Bíblia e lê-la. Aleluia, e ser fortalecido, começar a enxergar, começar a ouvir a voz de Deus, e o Espírito Santo vai encher a sua vida. Terceiro tópico, o segundo templo, sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E daí os judeus vão voltar para Jerusalém e eles vão reformar o templo, conhecido como o templo de Zorobabel. Foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção como a mesma beleza e dimensão da anterior, Não dava para comparar com o templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico. Depois nós temos o templo de Herodes, O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhos se iniciaram cerca de 15 anos antes de Cristo e continuavam em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Conhecido como o segundo templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 e destruída ali no ano 70 com a invasão dos romanos. A presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferentemente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo e de Salomão quando fez o primeiro templo. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Ou seja, a presença de Jesus Cristo fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o Senhor Jesus e o templo, assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus Cristo. Explicação escatológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus disse: eis aqui quem é maior do que Salomão. O construtor do templo, ele declarou-se o maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Jesus, Mateus capítulo 12, versículo 6. Quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes, que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O fim do templo, o que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta,
na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. A presença de Deus hoje, quando Jesus no alto da cruz, com grande voz entregou o seu espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente e habitará para sempre, tá? Com uma condição: conhecer as Escrituras e obedecer às Escrituras. Irmãos, o povo de Israel, eles se deram mal porque eles confiaram numa tradição. Eles acham que apenas por eles serem judeus, descendentes de Abraão, Deus era obrigado a ficar com eles, a fazer tudo por eles, independente das suas vidas tortas, das suas vidas pecaminosas. Deus não tem comunhão com o pecado, tá? Aprenda isso, não esqueça disso. O pecado sempre irá te afastar da glória de Deus, tá? Deus não tem comunhão com o pecado. Deus quer habitar em você justamente para que você não peque, porque se você pecar, mesmo com a presença de Deus, te causa morte. Então Deus quer habitar na sua vida para que você não peque e para que você não morra. Se você ignorar a presença de Deus e insistir, até por ignorância, por não conhecer a palavra de Deus, viver uma vida pecaminosa, você vai acabar expulsando Deus da sua vida, e o que vai restar para você é a ruína, a destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir, tá? Mas ele só pode fazer isso onde a glória de Deus não está presente. A glória de Deus enche toda a terra, quer encher a sua vida. Só você pode expulsar a glória de Deus, pecando, desobedecendo, não conhecendo a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê graça para continuarmos meditando na sua palavra, que Deus tenha misericórdia das igrejas evangélicas, das Assembleias de Deus, que elas possam voltar à sua genuína missão, que é viver e pregar o evangelho que cura, que sara, que liberta, que batiza, que renova em nossos púlpitos, e largar aí de ficar enrolando muita gente, onde tem muitos que estão esfriando, que estão morrendo na fé por falta da palavra de Deus e de obedecer a palavra de Deus. Vamos orar. Deus santo, bendito e glorioso, em nome do teu Filho, te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos pelo privilégio de conhecermos a tua palavra, de estarmos meditando na tua palavra, porque ela, Senhor, quem opera todo o teu querer, é por intermédio da tua palavra que o Senhor faz todas as coisas, e nós queremos que o Senhor nos faça mais novo nesse dia, nos renove, nos transforme, nos avive, ó Deus amado, ó Deus querido, nós te pedimos, venha habitar em nossas vidas. Queremos a tua presença, queremos, Senhor, nos apartar de todo pecado, de toda iniquidade. Por isso que a tua presença, ó Deus, se faz necessária em nossas vidas, por intermédio da tua palavra, que nos abre os olhos, Senhor, para que possamos ver na onde possamos errar, nos corrigir, te agradar, aleluia, e viver cada dia mais na tua presença, para que esse mundo perdido veja a tua presença, contemple a tua glória em nossas vidas e queira um pouquinho dessa glória gloriosa, aleluia, que nos dá tanto prazer em viver e te servir
em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Se você puder e quiser aí nos abençoar, curtindo, compartilhando e se inscrevendo. Amém. Deus abençoe. Até a semana que vem.